Doutor, estou com dor, devo continuar fazendo exercício? Nesse vídeo você vai entender por que, apesar de estar sentindo dor, apesar de acreditar que a sua dor é grave ou estar tendo uma experiência de dor intensa, você deve continuar fazendo os exercícios que foram prescritos pelo seu fisioterapeuta musculoesquelético. Esse vídeo é muito importante porque essa é uma questão corriqueira em diversos consultórios especializados em dor ao redor do país, quiçá no mundo. Sim, a gente tem colegas que atuam em Portugal, na Austrália, nos Estados Unidos, e essa realidade não muda se você estiver aqui, se você estiver em São Paulo, se você estiver no exterior. Por que não muda? Porque nós crescemos numa cultura onde a dor foi ensinado para os profissionais e para a sociedade que a gente só pode sentir dor se tiver lesão, doença ou inflamação. Logo, a crença que o paciente comum tem é que deve ficar quieto. Afinal, quando a maioria dos pacientes continuam quietinhos, sem fazer exercício, eles não têm experiência de dor. E é um raciocínio lógico. Só que é um raciocínio bastante equivocado. Porque a ausência de exercício físico na condição de um paciente que tem dor há mais de 3 meses, dor crônica, ela vai estimular o sistema nervoso a não liberar analgésicos naturais. E aí, por que você deve continuar fazendo exercício mesmo com dor? Ponto número 1. Uso de analgésicos. Nosso sistema nervoso é muito inteligente, ele libera opioides endógenos, substâncias analgésicas, por diversas vias, morfinas, dimorfinas, endocannabinoides, por diversas vias neurológicas que fazem a gente controlar a dor. Quando a gente usa analgésico de forma prolongada ou toda vez que sente dor, o nosso sistema nervoso desaprende a regular a dor por si mesmo. E aí o paciente vira um paciente refratário que agora está sentindo dor pelo uso prolongado de analgésicos. Quem conhece aí uma pessoa com enxaqueca, que quanto mais toma analgésico, pior ela fica? É um caso muito clássico. Mas aqui a gente não está falando no vídeo sobre dor de cabeça, sobre enxaqueca, a gente está falando sobre dor crônica. Ou seja, não interessa se é na sua cabeça, se é na TM, se é no ombro, se é no pescoço, se é no ciático, se é na lombar, se é na coluna torácica, na escápula, no cotovelo. Dor crônica em qualquer parte do seu corpo funciona dessa maneira. O cérebro produz a dor. Você não tem trauma que é do acidente que justifique a dor. Você não tem perda de peso sem motivo que justifique uma metástase acontecendo, um câncer em curso, por exemplo. Você não está tendo febre junto com a dor para justificar uma possível infecção. Você não está tendo incontinência urinária ou fecal para justificar uma anestesia em célula, uma dormência na genital, com a compressão real de síndrome de Caldequina, que é uma doença muito específica. Você não está com risco de fratura, porque você não caiu, não se bateu, não sofreu um acidente de carro, né? Então, todos esses sinais, você não está tendo uma piora progressiva, afinal sua dor é oscilatória, vira e mexe, ela diminui, aumenta e fica oscilando. O paciente que tem uma piora progressiva, onde cada dia que passa a dor vai aumentando e piorando e gerando incapacidade, não somente a experiência de dor, mas gerando dificuldade de se movimentar, com o passar do tempo cada vez pior, é um paciente que a gente pode suspeitar de alguma coisa grave. E não é o caso da maioria esmagadora dos casos de dor crônica. 98% dos casos não tem essas perguntas que eu acabei de te fazer positivas. O paciente nega todos esses questionamentos. O ponto número 2, uso de anti-inflamatórios. O uso de anti-inflamatórios de forma prolongada ou de forma esporádica tende a aumentar o seu risco de infarto. Ele altera o sistema renina-angiotensina, aldosterona, fazendo com que sua pressão arterial fique oscilatória, você possa ter dor precordial, angina pectoris, bata na emergência com a sensação de formigamento ou dormência no braço esquerdo, achando que está infartando, potencializando uma ansiedade que no nosso dia a dia está cada vez mais comum, e essa ansiedade amplificar o seu sintoma. Você está num ciclo vicioso, porque você está usando anti-inflamatório o tempo todo. E você já percebeu que você usa anti-inflamatório, a dor passa, quando você para o anti-inflamatório, a dor volta. Não é mesmo? Então, o uso de anti-inflamatórios vai sobrecarregar o seu sistema gastrointestinal. Você vai parar no gastro, vai começar a usar inibidor de bombas de prótons, omeprazóis e por aí vai.
E quando o omeprazol parar de usar, você vai voltar a sentir azia, gastrite, ter úlcera estomacal, até um sangramento gastrointestinal. Então não é um tratamento de primeira linha para quem tem dor crônica. E aí o terceiro ponto, vamos falar aqui de ansiolíticos e antidepressivos. Medicações que em casos específicos de dor crônica são muito indicados, quando são indicados por reumatologistas especialistas em dor. Não basta só o cara ser especialista em reumatologia, ele tem que ter estudado dor crônica, a disciplina de medicina da dor, né, para entender que não é qualquer venlafaxina que vai funcionar, né, gabapentinoide, por exemplo, lírica, gabapentina e por aí vai, não é para todos os casos. E hoje o que a gente recebe em consultório são pacientes que estão usando essas medicações de amplo espectro por períodos prolongados, gerando constipação. Olha só, o cara bota um antidepressivo, diminui a dor, gera prisão de ventre. E aí o efeito colateral da prisão de ventre começa a ter alterações no eixo hipotalâmico, pituitário e adrenal, fazendo com que o sistema de medo e de ansiedade se amplifique, fazendo com que o nosso intestino, o nosso segundo cérebro, existe uma ligação serotoninérgica, fazendo com que as pessoas tenham cada vez menos bem-estar porque estão obstipados. Olha, na literatura, se a gente for para a etimologia da palavra, o paciente obstipado, constipado, ele está enfesado, né, da expressão facial. Nossa, eu estou enfesado, estou com cara feia. Porque isso altera completamente o estado de humor do paciente. Fora que esses antidepressivos costumam ser usados na hora de dormir, e eles alteram a arquitetura do sono, fazendo com que o seu ciclo de sono vigília diminua o tempo no sono REM, aquela fase do Rapid Eye Movement, onde os olhos movem de forma muito rápida e o líquido cefalorraquidiano limpa todos os produtos tóxicos do metabolismo neurológico para você acordar renovado e disposto. Aí você quebra o ciclo do sono. Você dormiu, mas não entrou em sono profundo, não entrou em sono REM, e é como se você tivesse perdido a noite. Aí é aquele paciente que está letárgico o resto do dia e no final do dia vai tomar um antidepressivo, um ansiolítico de novo. Então, usar remédios para induzir o sono, para controlar a dor, tem consequências não intencionais. Eu não estou dizendo aqui que os médicos que te prescreveram essas drogas fizeram isso para te prejudicar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te dizendo que na maioria das vezes o paciente que chega para mim, ele teve a prescrição desse remédio há anos atrás, num episódio totalmente diferente do episódio atual. Ele assumiu como verdade que toda vez que tivesse dor era aquele remédio que ele tinha que usar, porque aquele médico já tinha passado há anos atrás, e sem se submeter a uma nova reavaliação, faz automedicação. Quando não faz automedicação, encontra um médico de corredor, no hospital que trabalha, na clínica que trabalha, no primo, no ente querido, na família, no primo, no tio que é médico, e aí com a consulta de corredor, extremamente pobre em detalhes, sem reunir o conjunto de características clínicas necessárias para dar um diagnóstico ao paciente, o paciente começa a se automedicar porque o primo que é médico pediu o remédio. Então, a gente precisa ter o bom senso de que, na maioria das vezes, nós, pacientes, estamos nos prejudicando ao tomar decisões não pautadas na evidência científica, no que as pesquisas comprovam, e não orientadas pelo profissional que te acompanha. Imagine que você, paciente, fez uma saga de tratamentos anteriores até chegar até mim, foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, foi para os Estados Unidos, fez tratamento e todo mundo dizendo que você tinha que operar. Aí você chega para mim com a crise de dor cervical irradiada para o braço, com a crise de dor lombar irradiada para a perna, com travamento temporomandibular, com dor de cabeça, achando que é neuralgia do trigêmeo. E aí eu submeto você a 3, 6, 12 meses de tratamento, você melhora completamente dos sintomas só com movimentos específicos, só com prescrição de exercício. Olha que louco. Aí você, durante a prescrição de exercício, faz um exercício e no dia seguinte fica dolorido. Por que você fica dolorido? Porque o exercício rompe as microfibras musculares para que o seu sono, que não está regulado porque você se droga, você toma remédio com mazorra, você fica tomando diprospan, corticoide, prednisolona, com automedicação, às vezes até prescrito por um médico, e aí você quebra toda aquela dor muscular tardia do meu exercício, que deveria estar lá,
até para a gente quantificar o esforço que você está fazendo e dosar sua próxima sessão de fisioterapia. Aí você mascara o sintoma com medicação, volta para mim, tô ok, a gente bota uma carga de exercício para você, você fica com mais dor e você não quer enfrentar a dor, você só quer evitar a dor. E esse comportamento de evitação começa a aumentar a sua ansiedade, aumentar o seu medo. E quando você tem um medo aumentado pelo mecanismo de evitação, eu não quero ter experiência de dor. Pega essa analogia aqui para você nunca mais esquecer. Se você tem dor crônica, você está dentro do inferno. Deus te livre e guarde. É só uma analogia, tá? Se você tem dor crônica, você está dentro do inferno. Para sair pela porta do inferno, vamos supor, de uma forma, com analogia, que a porta é essa daqui, para eu sair pela porta do inferno, eu preciso passar por ele. Não existe eu sair do inferno sem passar pelo inferno, pô. Então não tem como você ser um vencedor, olha para a palavra vencedor, se você não trocar o comportamento de evitador por um comportamento de enfrentador. Tem que ter dor no processo. Durante o exercício você vai ter dor muscular. Você vai ter dor no dia seguinte por 72 horas depois da sessão. Para o seu corpo ditar o tempo que ele precisa para recuperar da dor muscular, para ele ficar mais forte, mais condicionado e mais preparados para demandas simples do dia a dia, como colocar objetos em uma prateleira do seu negócio, como colocar objetos na prateleira da sua casa, como lavar seu cachorro, carregar seu filho no colo, aguentar um tempo de engarrafamento sentado prolongado dirigindo. Só que se você não se submeter aos exercícios, você pode até ficar sem dor. Não vai ter a dor muscular e não vai ter a dor da sua queixa. Mas seu corpo vai ficar cada vez mais fraco. A dor crônica vai gerar irritabilidade. A irritabilidade vai quebrar completamente os seus círculos sociais. Você vai ser uma mulher chata para seu marido, um marido chato para sua esposa, um pai chato para seus filhos, uma filha chata, uma irmã chata, porque você está com irritabilidade por causa da dor. E a sociedade não está preparada para lidar com pessoas que têm dor crônica. Não está preparada para lidar com pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que têm sobrecarga de trabalho, pessoas que são centralizadoras, que querem tudo do jeito que elas querem, e quando não estão do jeito delas, elas vão e fazem do jeito delas, mesmo tendo pessoas nas quais ela atribuiu funções para fazer aquela demanda em específico. Pode ter ficado estranho agora esse último trecho, mas vamos supor que você é um empresário e tem 10 funcionários. Você contratou um funcionário para limpar as prateleiras do seu tênis. E aí ele limpou, mas não ficou do jeito que você queria. Você vai e limpa. Você faz aquele trabalho podendo estar dando atenção para outro setor do seu negócio. Para fazer você crescer, por exemplo. Para fazer você contratar, para delegar cada vez mais atribuição e gerar uma empresa autogerenciável que funcione sem você. Você fica 30 dias fora do negócio e o negócio está girando sem você precisar aparecer. Não é o sonho de qualquer empreendedor? Eu sei que essa realidade pode não ser a sua realidade, mas finge que a empresa é sua família. Dentro da sua casa você quer comandar tudo do jeito que você quer, gerando insatisfação nas pessoas que moram com você, quebrando o ciclo de relação que você tem com essas pessoas. Tudo por causa da dor. Que você não enfrentou, você só evitou. E por evitar, essa dor foi se cronificando cada vez mais, gerando cada vez mais rigidez e descondicionamento, fazendo com que você continue no ciclo da indústria da doença. Ó que louco. Eu acho que você entendeu a analogia 1 da porta do inferno. Eu acho que você entendeu o primeiro tópico sobre usar analgésico de forma crônica, o segundo sobre usar anti-inflamatório, o terceiro sobre usar antidepressivo e ansiolítico. Porque esses caminhos de tratamentos não funcionam e não se sustentam no longo prazo. E aí vem um bocado de médico intervencionista em dor. Vamos fazer uma risotomia, vamos fazer um bloqueio do seu nervo, vamos fazer um bloqueio transforaminal. E aí você está recebendo mais uma técnica. E toda vez que você deita para receber técnicas, o tratamento não é efetivo. Porque quando você recebe um tratamento, você depende daquele tratamento até ele parar de fazer efeito.
Mas quando você participa do tratamento, ou seja, você entende o seu problema, você sabe por que dói, você sabe o que influencia na sua dor, você faz os exercícios para combater a sua dor, você enfrenta a dor muscular pós-exercício para que você chegue numa dose de atividade física e de exercício físico que essa dor muscular depois do exercício não apareça mais. Só que isso não é da noite para o dia. Principalmente em pacientes que são poliqueixosos, têm múltiplas queixas. O cara tem enxaqueca, o cara tem dor temporomandibular, o cara tem cefaleia tensional proveniente do pescoço, o cara tem dor cervical irradiada para a escápula, o cara tem dor no joelho direito, dor no quadril esquerdo e dor lombar irradiada para a perna direita. Ou seja, é um caso complexo de dor crônica. É um caso que, na maioria das vezes, não estou dizendo que é o seu caso, procurou por tratamentos que não tem fundamentação científica nenhuma, usou o plano de saúde até dizer chega, porque acreditava, porque eu pago um plano caro, eu tenho que usar meu plano. Eu entendo isso quando você está falando de emergência médica. Você bateu o carro e precisa ir para um hospital de trauma. Você passou mal, teve uma gastroenterite, está vomitando, chegou a vomitar sangue ou defecar sangue, você precisa ir para uma emergência clínica. Você está com uma crise de dor de garganta, amidalite fechando, uma emergência otorrinolaringológica. Eu entendo a sua situação, eu também tenho um plano de saúde. Mas quando a gente fala de tratamentos especializados, principalmente de ordem não médica, ou seja, psicologia baseada em evidências, fisioterapia baseada em evidências, odontologia baseada em evidências, o seu plano de saúde, quiçá o seu plano odontológico, não vão te ajudar. Você vai cair dentro de um profissional que, se ele ainda está dentro do plano de saúde, é porque ele ainda não sabe prestar o serviço que ele deveria saber. Faz sentido? Se cara, quando a pessoa entende o resultado que a profissão dele gera na transformação da vida das pessoas que têm dor crônica, essa pessoa não atende mais plano de saúde. Seja ele médico, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, não atende mais. Porque a transformação que a gente gera é muito grande, é autonomia pro resto da vida. É autonomia para não depender de nenhum profissional para melhorar de dor crônica. É autonomia para não ficar precisando gastar dinheiro com profissionais de saúde a todo momento. Pô, tem um paciente que foi no osteopata, foi no quiropraxista, foi no acupunturista, veio em mim, faz pilates, faz RPG pelo plano, e ainda faz ozonioterapia. O cara tá fazendo 8 tratamentos junto com o meu, eu não. Eu não trato você nessa condição. Porque o meu tratamento pode atrapalhar os outros, e os outros tratamentos podem com certeza vão atrapalhar o meu. Então você tem que decidir. Você vai ficar comigo durante 3, 6, 12, 18, 24 meses, a depender de qual tratamento eu prescrevi para você, ou você vai ficar começando a continuar a dar tiro pra tudo que ela... Há quanto tempo você tá fazendo isso, velho? Tá fazendo isso há 1 ano, há 6 meses, há 2 anos. Tá com dor há 15 anos e não melhora. Tá vendo que não tá funcionando? Entende? Então são reflexões, são provocações que a gente tem que fazer numa comunicação irreverente, numa comunicação incisiva, numa comunicação dialética, para o paciente entender que tem alguma coisa errada e talvez o responsável seja eu. Então, analgésico de forma prolongada, anti-inflamatório de forma prolongada, ansiolítico, antidepressivo, corticoide, bloqueio, fisioterapia de alongamento e eletroterapia, choquinho, calorzinho, esses maquinário tecnológico que só impressiona porque você está vendo o recurso tecnológico ali. Mas a maioria desses tratamentos não tem evidência científica para dores crônicas. Quando sua dor é aguda, que você realmente sofreu um trauma, que é do acidente, e por causa do trauma passou a ter dor, tudo isso aí pode funcionar, osteopatia, quiropraxia, acupuntura. Mas quando você tem dor crônica, meu amigo, o buraco é muito mais embaixo. A gente precisa entender desse aspecto para educar os pacientes a não ficarem dependendo de diversos tratamentos. O paciente acredita que quanto mais investigado ele for, melhor. E a gente está vendo há 2 décadas que quanto mais investigado, exame laboratorial, exame de imagem, eletroneuromiografia, ressonância, tomografia, quanto mais exame o paciente faz, pior o prognóstico do cara. Porque ele recebe um bocado de tratamento aleatório, que não funciona, acumula frustração, gera mais ansiedade,
quiçá humor depressivo, e tudo isso colabora dentro do cérebro para que o paciente continue no ciclo de dor. E aí, às vezes, dentro da esfera de trabalho, da esfera familiar, tem algum problema que o paciente está omitindo e que, se ele estivesse falando, a gente já teria encaminhado para um terapeuta cognitivo-comportamental, dialético-comportamental, de aceitação e compromisso, para um médico da dor para fazer um procedimento específico para aquela condição, para que a fisioterapia seja mais tolerável para aquele paciente. Mas a pessoa simplesmente omite. Ela continua negando que ela, por exemplo, está num conflito familiar de guarda do filho, ou de divórcio, ou que o pai morreu recentemente e os irmãos estão brigando em relação à partilha de bens. E isso gera uma sobrecarga de estresse. O paciente não comenta essas coisas e o profissional ainda não pergunta sobre o estado de saúde mental ou o estado emocional desse paciente, porque o profissional não tem preparo para falar sobre balança de esforço-recompensa. Se eu me dou demais para o meu trabalho e acho que não tenho reconhecimento profissional que eu julgo merecer, ou se eu me dou demais para o meu trabalho e não tenho reconhecimento financeiro que eu acho que eu mereceria, eu estou com a balança de esforço-recompensa desequilibrada e eu tenho um input no meu cérebro, numa estrutura chamada amígdala, que detecta ameaça circunstancial, e essa amígdala bloqueia o córtex pré-frontal, que é onde a gente planeja, onde a gente executa, onde a gente raciocina, onde a gente toma decisões cada vez mais assertivas. Então a dor enviesa o seu cognitivo, o seu entendimento. A percepção de dor em você é amplificada. E você precisa acreditar quando o profissional te fala, olha, essa sua dor não tem nada a ver com o exercício que você já está acostumado. Me explica como é que você faz 6, 7 exercícios 4 vezes na semana, como a gente prescreve, e durante a sessão a gente te bota os mesmos 7 exercícios, ou a gente reduz metade dos seus exercícios para acrescentar 1 quilo de feijão, 2 quilos de arroz para você carregar, para você começar a se condicionar, e isso vai justificar uma dor excruciante, a ponto de pacientes até quererem desistir do tratamento. A gente tem que pisar um pouquinho no freio, voltar 2 casas e parar para analisar. Quão ansioso eu estou? Quão estressado eu estou? Quão frustrado eu estou? Quão sobrecarregado no trabalho eu estou? Quão intenso têm sido os meus conflitos familiares com pai e mãe, com filho e irmão, com cônjuge, esposo, esposa? Como é que tá a minha vida? Eu tô feliz? Ou eu tô sob forte estresse prolongado, com liberação de cortisol absurdamente alta por causa desse estresse crônico? Porque se tudo isso estiver acontecendo em sua vida, não é o exercício que está fazendo doer, meu amigo. Não é o exercício. O exercício é a única forma de você controlar a dor pelo seu próprio sistema nervoso, sem depender de nenhum profissional. Essa semana eu postei aí um médico japonês que trabalha em São Paulo, falando ferrenhamente, eu vou reproduzir as palavras dele. Olha só, médico, médica, fisioterapeuta, fisioterapeuta, educador físico, pare de colocar medo em seu paciente. Não é porque a ressonância mostra uma hérnia, não é porque a dor está irradiada no braço, que é o nervo que está pegando, não é porque a dor está irradiada na perna, que é o ciático que está inflamado. Todas essas informações equivocadas geram medo no paciente, mais evitação, mais perpetuação da dor. Tanto é que os estudos que compararam grupos de pacientes com dor que foram submetidos a anti-inflamatórios e ressonâncias magnéticas atrasou a recuperação comparada às pessoas que trataram a dor direto, que não foram submetidas à ressonância e que não usaram anti-inflamatórios. Então a gente precisa pensar, se fosse minha mãe que eu estivesse atendendo, era isso que eu faria? Se fosse minha mulher, se fosse minha filha, era isso que eu ia oferecer como tratamento?
a gente precisa ter consciência. Porque se a gente não tiver consciência, a gente vai criar uma sociedade de pacientes com dor crônica refratária a todos os tratamentos disponíveis, porque não estamos encorajando esse paciente a fazer exercício. E aí, quando você chega perto da alta do nosso tratamento, que a gente começa a apertar nos exercícios para ver quão condicionado você tá, para te liberar para o educador físico fazer seu personal, para você ir para academia, para você ir para sua aula de dança, para você ir para sua ginástica, para o que você decidiu escolher depois do nosso tratamento, você não quer sentir a dor muscular. A dor que é própria do exercício até você se condicionar. Até hoje eu sinto dor. Eu pratico triatlon há 6 anos, com algumas paradas por 3, por 2 meses. Eu faço musculação há 18 anos. Até hoje, quando eu volto do meu treino, no outro dia eu estou extremamente dolorido. Só que eu tenho um entendimento do problema e do que está acontecendo. E por ter esse entendimento, eu não deixo o meu cérebro confundir a dor muscular própria do exercício, que está melhorando o meu estado de saúde, por consequência o meu estado de saúde mental, física e mental, com a dor da minha queixa de joelho, de coluna, de quadril, de cabeça, de lombar, enfim. Então existem 2 caminhos para você se libertar das dores crônicas. O primeiro caminho é a mudança de estilo de vida. Caso você não mude hidratação, alimentação, sono, estresse e exercício físico, nada vai mudar na sua vida. O segundo caminho é a mudança de comportamento. Enquanto você não trocar a evitação pelo enfrentamento, você não vai se recuperar. Como eu falei no início do vídeo, milhares de caminhos para te manter aí onde você está. Você tem grana, você tem acesso a ir para São Paulo, para os melhores hospitais do Brasil, você tem acesso que sai para o exterior, para ir para o fenômeno mundial, mas isso não garante que você esteja recebendo o melhor tratamento disponível, comprovado pelas pesquisas científicas. Porque esses profissionais que vocês julgam serem os melhores para te proporcionar o tratamento da dor, eles ainda podem estar enviesados pelo raciocínio biomédico, onde sua dor só pode ser derivada de lesão, doença e inflamação, e ele vai estimular você a continuar no ciclo de dor. Enquanto hoje a literatura científica mundial, Associação Americana, Associação Australiana, né, de fisioterapia, de ortopedia, de medicina da dor, recomenda exercício físico quão logo seja possível assim que o paciente saia da crise, e recomenda o exercício físico como prevenção de recorrência em 51% dos casos. Isto é, se você fizer tudo certinho, você ainda tem 49% de chance de ter recidiva. Imagine se você não fizer. E nessa chance de você ter recidiva, o que é que pode acontecer? A dor vem, mas não vem com travamento. A dor vem, mas você já sabe enfrentar. Você já sabe quais são os movimentos que controlam ela. Ah, eu fiz aquele exercício, mas a dor não sumiu, não. É claro que não vai sumir. Como é que você quer que uma dor de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos suma com um exercício? Não é assim. Estamos criando pessoas imediatistas em todos os campos da vida, em todas as esferas de vida. Não é diferente no tratamento da dor. O cara quer pagar R$600, R$450, R$1.000, R$2.500, R$5.000 numa consulta de um profissional especializado e quer que o profissional tire a dor como se fosse um passe de mágica. O controle da dor depende única e exclusivamente de você. Nós só somos um guia. E é por isso que a gente não vende mais quantidade de sessão há muito tempo. Você fez uma avaliação comigo, eu vou determinar qual é seu diagnóstico. Ou seus diagnósticos. Porque você pode ter mais de um. Baseado nesse diagnóstico, eu vou determinar qual é o seu prognóstico, isto é, o tempo de tratamento que você vai precisar. E a partir daquele primeiro encontro, eu só vou te vender o tempo de tratamento que eu julguei necessário. Sabe por quê?
Quando acontece um escape de dor, que você entra em crise, que você quer abandonar tratamento, que você acha que a dor foi por causa do exercício, eu tenho tempo para te educar e para anular a exposição a informações completamente desencontradas que você tem fora do consultório. Porque quando você faz uma consulta de corredor com um médico, quando você vai num médico que está desatualizado, num fisioterapeuta que está desatualizado, você volta para mim com todas aquelas suas crenças equivocadas. Que, ai, tá inflamado. Ai, deve ter quebrado alguma coisa. Ai, minha postura tá ruim. Nada disso tem a ver com dor crônica. Na maioria esmagadora dos casos. É claro que em 2% dos casos ou menos existe essa condição e a gente avalia logo no primeiro contato, quando você responde as primeiras perguntas que eu citei aqui nesse vídeo. E como a maioria tá respondendo não para todas essas perguntas, você entra num quadro de dor crônica que é inespecífica, não tem uma causa só, tem múltiplas influências. Eu tenho um paciente que chegou para mim travado de coluna, travado, e eu fiz 2 horas de consulta com ele, aliviei ele em 70%. Nos últimos 10 minutos ele recebeu uma ligação telefônica, atendeu durante a minha consulta. Ao atender, só de ouvir a voz de quem ligou para ele, o paciente travou novamente. Você vai me dizer o quê? Que o paciente bateu o carro? Você vai me dizer o quê? Que o paciente tomou uma queda? O que é que você vai me dizer para justificar isso? Então, quando sua dor intensifica, meu amigo, você pode estar sentado no sofá assistindo Netflix. Você pode estar assistindo sua novela favorita. Você pode estar sentado assistindo um jogo de futebol do seu time. Você pode estar no telefone fechando um negócio, falando com sua esposa. Quando a dor intensifica, a gente não tem uma causa para te dizer. E quem te disser que tem, tá te enganando ou tá pecando pela ignorância. Porque a gente não sabe dizer com pontualidade o que causou o escape, a amplificação de dor. A gente rastreia para comer pelas beiradas todas as influências que possam estar amplificando a sua dor. E aí, quando a gente faz esse rastreamento e você, realmente, isso aí está acontecendo na minha vida. Aí a gente dá o eureka. Faz sentido para o senhor, para a senhora, que toda vez que você é exposto a essa situação de sobrecarga de trabalho, ou de conflito dentro do seu relacionamento, ou de briga com seu filho que vem usando drogas, ou da suposta separação de sua filha, ou da festa de casamento que não tá dando certo, ou da obra de sua casa que ainda não entregaram e que você ainda tá morando com seus pais, sendo que você já se casou, né? Eu tô falando aqui de fatos reais que aconteceram com pacientes meus. Faz sentido pro senhor, pra senhora, que isso possa estar influenciando sua dor? Nossa, Caio, quando eu chego em casa que eu piso, que minha esposa fala comigo, eu sinto a dor no calcanhar. Eu sinto a dor no cotovelo. Eu sinto a dor de cabeça. É imediato, como se 2 e 2 fossem 4. E aí o paciente se acaba de rir na minha frente, porque ele foi vulnerável o suficiente para falar realmente sobre a vida dele com um profissional de saúde que é treinado. E a partir desse ponto, ele descobriu a influência principal da sua dor. E só de entender isso, o cérebro já desativa a amígdala, ativa o córtex pré-frontal e a substância cinzenta periaquidutal com bulbo rostroventral medial abrem a torneira dos analgésicos e fazem você, através de uma conversa, gerar analgesia e controle da dor. É por isso que alguns pacientes me apelidam carinhosamente de bruxo. Porque às vezes, diante de perguntas sequenciadas, feitas de forma socrática e reflexiva, o paciente chega à conclusão do que pode estar afetando a vida dele. Lembre que durante todo esse vídeo eu falei sobre pode, eu falei sobre probabilidade. Porque o que eu quero aqui é reduzir a sua incerteza, velho. Eu não quero te dar certeza de nada, porque a certeza nem eu mesmo tenho. A literatura científica não tem ainda. Eu quero reduzir as suas incertezas. E quando você entender que a redução da incerteza é a chave para você se fazer vulnerável para controlar sua dor, você para de contar historinha.
Você para de criar narrativa para justificar seu pensamento irracional de que movimento gera machucado, de que exercício é ruim, de que eu não quero não porque tá doendo. Se tá doendo durante o exercício é porque tem alguma coisa errada aí, não porque o exercício tá causando a sua dor. Entende? Então eu espero que esses 36 minutos de vídeo tenha esclarecido e erradicado de uma vez por todas qualquer crença que ainda te faça evitar a execução de um exercício que você goste de fazer porque você tem dor. Na real, a dor é o motivo para você continuar a fazer exercício. E não existe outra saída para controle de uma dor crônica mais saudável do que exercício físico, mudança de comportamento e mudança de estilo de vida. E aí? Você está disposto a pagar o preço para controlar sua dor? Ou vai continuar criando narrativas para justificar a estagnação dos seus resultados? Um grande abraço, movimento é vida.